Oi, minha gente, tudo bem? Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre semântica de preposição, né? Semântica de preposição é um assunto muito, assim, abordado em provas, né? Você sabe que toda a questão de nexo é uma das principais temas que nós vemos nas provas, é abordagem a nexo, né? Abordagem sentido, é semântica, então, dessas partículazinhas, né, que estão para preposição, conjunção e o advérbio, certo? Bem, mas quais são as preposições, né? Quais são as principais preposições? Vamos revisar as principais preposições? Vejam, aqui nós temos as principais preposições, né? O a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, par, per, né? Que aqui é uma partícula que vai, então, fazer a contração, per mais lo, pelo, per mais lá, pela, né? E seus plurais, claro. Perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Tem até uma musiquinha que nós estudamos na isolada, né? Para mentalizar. A ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, pé, perante, por, sem, sobre, sobre, trás, 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 trás. Com perdão aí, viu? Não sou cantora, não dá para mim, mas, enfim. Aqui nós temos as principais preposições. Isso significa dizer que existem outras, existem as contrações, as combinações, as preposições acidentais, tá? Mas vamos focar hoje nessas principais preposições e algumas combinações ou contrações de preposição, tá certo? Vejam, quais são os valores semânticos das preposições? Minha gente, eu vou aqui abordar alguns, não são todos, tá certo? Não existem só essas possibilidades, até porque eu estou, assim, abordando algumas preposições, algumas. Então, são alguns valores semânticos, não são todos, tá? São exemplos. Dependendo da sua gramática de uso, tem gramática muito limitada neste assunto, sabe? E tem gramática que é muito boa para consulta. Na isolada, eu sugeri algumas gramáticas, né? Eu posso depois colocar aqui também na sugestão do vídeo. Quem tiver dúvida pode falar. Quem quiser alguma sugestão também de gramática, né? Eu gosto de trabalhar muito com algumas de Bechara, mas gosto muito da de Mauro Ferreira, certo? É, Posso colocar depois, como eu falei, algumas dicas para vocês, tá bom? Algumas gramáticas escolares, elas vêm de forma muito resumida, abordando este assunto, e é assim um assunto, como eu iniciei o vídeo falando, né? Ele é muito abordado em diferentes concursos, diferentes provas, certo? Então, a gente precisa estudar realmente. Vamos ver quando a preposição tem semântica de assunto. Veja, isso aqui é uma contração de preposição, é D mais A, né? A professora falou da época dos faraós. Então, qual foi o assunto que a professora falou, né? Sobre o que a professora falou da época dos faraós. Então, você vê que a semântica aí é de assunto, né? As preposições estão em negrito, tá certo? Vamos para a causa. A menina estava radiante de alegria. A menina estava radiante por quê? Né? Qual foi a causa, qual o motivo de alegria? Ela estava radiante porque estava alegre. Então, de alegria, esse dia aí é uma preposição, o que está naquela categoria que nós vimos agora há pouco, né? De principal preposição com a semântica de causa, certo? Origem. Os quadros vieram da França, eles se originaram da França, né? Então, aqui a gente tem mais uma contração de preposição. Veja, o da aqui, ó, com a semântica de assunto, no primeiro exemplo, e o da, no terceiro exemplo, com a semântica de origem. Veja, a mesma preposição. Isso a gente observa bastante, né? Em diferentes contextos. Por isso que entender as semânticas de preposição não está só para decorar a tabela, com as principais, as acidentais, né? As contrações de preposição, combinações de preposição, está para você entender o contexto, principalmente o contexto, né? Em que elas estão inseridas. Logicamente, você tem que conhecer também, né? Você tem que estar a par da tabelinha, das preposições, mas você precisa principalmente compreendê-las dentro dos contextos, né? Veja a semântica de direção oposta. Ó. Nadou contra a corrente.
Contracorrente significa o contra aí, né? Assim, diretamente é um contra mesmo, é a posição oposta, né? Não nadou na direção da corrente da água, né? Ou das águas, mas contracorrente, direção oposta. Esse contra tem muitas semânticas, tá, minha gente? Mas o que prevalece muito dele é sentido realmente contrário, oposto, né? Oposição. Distância temporal. Daqui a 3 dias, meus pedidos chegarão. Então, daqui a, observe, esse a, que é uma preposição, né? Indica uma distância. Daqui a 3 dias. Olha, o a, ele pertence a algumas classes gramaticais, não só a preposição. O a é artigo, o a pode ser uma preposição, como nós estamos vendo aqui, né? Atuar como uma preposição. Ele atua como pronome definido, ele atua como substantivo, certo? Observe. Nós vamos ver depois as semânticas, eu vou colocar aqui, gravar para vocês, tá? Algumas dicas sobre as classes gramaticais da palavra a, tá bom? Mas foca aqui neste exemplo, ó. Distância temporal, daqui a 3 dias. Então, esse a aqui, ele indica distância, certo? Vamos para a próxima, semântica, fim. Estudaram para passar na prova. Esse para aqui, ele indica uma finalidade, concorda? É uma finalidade. A pessoa estudou, ou melhor, aqui são as, né? Porque está no plural. As pessoas estudaram para passar na prova com esse intuito, com esse objetivo, com essa finalidade, certo? Veja a posse. Essa caneta é de minha irmã. Então, eu estou apontando ali, né, o pronome, né? Essa indica que não está perto do falante, mas de com quem se fala. Essa caneta é de minha irmã, é dela, é de posse dela, pertence a ela. Então, esse dia aqui, que está em negrito, indica o quê? Posse, né? Instrumento, veja. Instrumentos, aqui está no plural, mas era para estar no singular, instrumento, né? Escreveu a redação a lápis. Escreveu com que instrumento? Escreveu a lápis. Foi o objeto utilizado, né? O instrumento utilizado para desenvolver a redação, né? Lugar, a almofada está sobre o sofá. Olha, a almofada está sobre o sofá, esse sobre aqui indica lugar. Mas veja, quando eu digo, a professora falou sobre a atmosfera, esse sobre aí é um assunto, né? Então, veja que você tem que entender o quê? O contexto. Nesse contexto aqui, a almofada está sobre o sofá, ela está acima, né? Em cima do sofá. É uma relação aqui, uma semântica aqui de lugar. Vamos ver o próximo, matéria. Ganhou um pingente de prata. O pingente é feito de quê? Qual é a matéria dele? É prata, certo? Pingente de prata. Inclusão. Até Maria vem na minha festa. Até, eu estou incluindo. Não só vem Maria, né? Vem outras pessoas. Por isso que eu disse até Maria. Minha gente, essas aqui são algumas questões básicas de preposição, certo? São algumas semânticas básicas de preposição. Mas óbvio que nós não temos só essas semânticas de preposição, né? Nós temos outras semânticas de preposição. E como eu falei agora há pouco, eu estou vendo algumas. Então, não estou vendo aqui, por exemplo, nós não vimos a contração na, a contração, né? Ou a preposição em, nós não vimos aqui o traz. Então, algumas nós não vimos ainda e você deve pesquisar. Você deve, como eu falei também agora há pouco, abordar em sua gramática de uso, né? Se sua gramática for limitada no assunto, procure estudar por outro material, procure material de qualidade. Existem muitas gramáticas boas, sabe, que a gente pode utilizar para estudar esse assunto. Muito, muito material bom nós temos, né, disponível. Mas o mais adequado, mais interessante, o que eu proponho muito aos meus alunos é pesquisar textos de maneira aleatória mesmo, e procurar ir marcando ali, identificando as preposições e buscando compreender o sentido delas dentro dos textos. É a melhor maneira de se estudar. Logicamente, você não pode fazer esse trabalho se você não souber identificar as preposições. Então, o primeiro passo é identificá-las, certo? Então, nós vamos revisar aqui. Nós vimos que as preposições podem ter semântica de assunto, de causa, de origem, né? De direção oposta, ou de direção, realmente, né? Distância temporal, veja, finalidade, posse, instrumento, lugar, matéria, inclusão, são algumas, não são todas, certo?
Vamos ver aqui como é que cai em prova. Olha, eu gostaria de ter colocado mais questões, mas posteriormente eu prometo trazer outras questões. Só um minutinho, minha gente, que o Oliver está aqui na. Deixa eu providenciar aqui ó, suporte para ele, só um minutinho. Faltando aqui, viu? Como cai em prova? Vejam, postei aqui uma cadeira para o Oliver, porque o Oliver não pode me ver dando aula, não, porque ele quer participar também. Ele deve estar com alguma dúvida. Olha, como cai em prova? Então, aqui nós temos ó, a questão do ano passado, temos a banca aqui, tá? Veja, aqui nós temos né, a referência aqui, ó, folhawall.com, ilustrada Cartoon, cartoons diários, certo? Esse cartoon é de 20 de abril de 2021 e caiu nessa prova do mesmo ano, né? Diz assim, uma pessoa diz para outra, depois de uma semana falando de política, sinto uma coisa estranha. Aí a pessoa pergunta, uma sensação de engajamento? E aí a pessoa responde, enjoo. Muita coisa para se pensar, né? Essa questão, ela não aborda só questões de preposição, tá? Ela não aborda só preposição. Por isso que eu separei essa questão para a gente trabalhar. Porque ela aborda preposição, regra ortográfica, que está para o novo acordo ortográfico, tá? E aborda também catáfora, objeto do verbo. Então, observe, uma questão só, né? Com 4 assuntos aqui. Ó, preposição, regra, o novo acordo ortográfico, né? No que diz respeito às regras aqui de acentuação, objeto direto da oração e catáfora, que, obviamente, a gente precisa compreender o contexto, ou seja, interpretação também. 5 abordagens aqui. 5, certo? Vamos observar a primeira assertiva. Eles assim, a preposição de, em, falando de política, quando eles aqui, ó, depois de uma semana falando de política, tem o valor semântico nocional em específico de assunto, está certo ou errado? Olha, falou de quê? Sobre que assunto? Poderia trocar até por uma preposição sobre, né? Depois de uma semana falando sobre política, certo? Então, está correto? É o valor semântico nocional. Nocional é de noção, entende? Ele quer saber se a noção aí, a semântica aí, é de assunto. Sim, com certeza. Falando de política é assunto, ele estava falando sobre o quê? Sobre que assunto? Sobre política. Então, essa preposição de, ela tem a semântica de assunto. Está correto. Vamos analisar a segunda. No último quadrinho, em relação às regras ortográficas atuais do novo acordo ortográfico, há um desvio. O que é um desvio, minha gente? É um erro, né? Há um erro. Será que há um erro? Será que há um erro? Ó, ele diz assim, o último quadrinho só tem uma palavra, enjoo. Há um erro, tá? Enjoo não tem mais acento. Vou, enjoo, né? Algumas palavras perderam esse acento aqui, como tem leem, né? Vem, deem, certo? Por isso é uma regra que a gente usa, né, para mentalizar. Os verbos crer, de, ler, ver. Creem, deem, leem e veem. Não tem mais o acento que existia nessas vogais duplas, né? Enjoo, não tem mais acento. Voo, não tem mais acento. Certo? Então, veja que a questão 2 ela diz, no último quadrinho, em relação às regras ortográficas atuais, com o novo acordo ortográfico, que entrou em vigência, né? Em 2009 até 2012, os livros puderam se ajustar, a partir de 2012 todos deveriam estar com essa nova regra, né? Ela já não faz parte do nosso contexto há alguns anos. Há um desvio? Há. Então, também está correto. Certo? Vamos para a 3. A 3 é bem interessante porque ela fala de objeto da oração e fala também do papel catafórico. Vamos entender o que é isso, tá? O termo, uma coisa estranha, aí ele diz que é objeto direto da oração em que figura. Desempenha papel catafórico em relação ao termo enjoo, que aparece no segundo quadrinho. Vamos ver se é. Primeiro, uma coisa estranha, vamos ver se é objeto direto, né? Da oração, vamos ver.
Ele diz, depois de uma semana estranha, perdão, falando de política, sinto uma coisa estranha. Ele está dizendo que coisa estranha é objeto direto. O que é objeto direto? Objeto está para o complemento verbal, completo sentido do verbo. Qual é o verbo que a gente tem aqui para coisa estranha? Sinto. O que eu sinto? Uma coisa estranha. E a gente pode dizer que essa coisa estranha é um objeto direto? Sim. Por quê? Completa o sentido do verbo sinto, o verbo sentir, e não é regido por preposição. Os complementos que são ligados ao verbo por preposição são objetos indiretos. Como esse objeto ele é ligado ao verbo, né, sem preposição, veja, depois do verbo sentir, nós temos um artigo indefinido, uma. Uma coisa estranha é o objeto, é o que eu sinto. Responde ao verbo sem preposição. Então, é um objeto direto do verbo, certo? Está certo até aqui, então, né? Coisa estranha é objeto direto da oração em que figura. E ela desempenha papel catafórico? Ah, professora, eu esqueci o que é catáfora. Vamos lembrar. Catáfora é um termo que é usado para se referir a algo que vai lhe ajudar a compreender o que será citado ainda, lhe preparar. Quais são as preposições, os pronomes, que são muito citados na catáfora e anáfora, são os pronomes, né? Quando eu ainda vou citar um termo, eu digo que existe uma catáfora. Vou citar algo. Então, quando eu uso o esta, este, isto, eu ainda vou citar algo, né? Estas questões irão cair na prova, 2 pontos. Estes assuntos irão cair na prova, 2 pontos. Preposição, conjunção, advérbio, linguagem figurada. Então, veja, eu coloquei estes, porque eu ainda iria citar. Isso é uma catáfora. Mas a catáfora, a anáfora, se eu já tivesse citado, por exemplo, conjunção, preposição, advérbio, linguagem figurada, esses assuntos cairão na prova. Esses eu já citei, é uma anáfora, certo? Então, o que eu já citei é anáfora. O pronome que é usado na anáfora, esse, essa, isso. O pronome que é usado na catáfora, o que ainda será citado, né? Este, esta, isso. Isto. Este, esta, isto. Então, mas a catáfora e a anáfora não existe só nas relações pronominais, entende? Esse termo aqui, quando ele diz assim, ó, sinto uma coisa estranha, depois ele diz qual é a coisa estranha, certo? Para o outro personagem, a coisa estranha era a sensação de engajamento, né? Estar participando, estar sabendo mais sobre política, mas ele diz que a coisa estranha que ele sente aqui é enjoo. Então, aí vamos retomar a questão. O termo é uma coisa estranha, objeto direto da oração em que figura, nós conferimos, está certo, é objeto direto da oração, sinto. Desempenha papel catafórico em relação ao termo enjoo, ou seja, o enjoo é a coisa estranha que eu falo aqui, que ele falou no primeiro quadrinho, é o enjoo, que ele fala aqui no segundo quadrinho, sim, né? A catáfora, ela me prepara para o que virá aqui, ó. Uma coisa estranha é o enjoo. Desempenha papel catafórico em relação ao termo enjoo, que aparece no segundo quadrinho, sim, está correto. É uma relação de catáfora aqui, né? Então, minha gente, essa questão, o que é que a gente marca aqui, então, como alternativa? Vamos ver qual é a questão? Ó, estão corretas as afirmativas. Aqui, né? Está ou estão corretas as afirmativas? Afirmativa A, A2 e A3. Então, nós marcaremos a letra A. É a alternativa correta, tá? Alternativa correta. Porque as três citadas aqui, elas estão corretas. É uma questão top, questão maravilhosa para a gente trabalhar. Uma questão que caiu. Preposição, objeto, né? Direto. Relembramos o que é catáfora, né? E, além do mais, obviamente, nós interpretamos o contexto, porque tudo está na base da interpretação, né? Tudo vem de se ler com atenção, né, minha gente? Então, olha, não se esqueçam de que o sucesso vem para quem estuda, é o nosso lema. Então, estude, revise. Ah, professora, eu senti que eu não. É, que eu preciso relembrar, eu não lembrava de que tal palavra era uma preposição. Minha gente, olha, primeira orientação, estudar a tabelinha das preposições básicas.
nós já passamos por conjunção, né? Nós já vimos bastante semântica de conjunção, de advérbio, estamos vendo de preposição, mas sempre nós estamos retomando, porque como eu falei no início, e é um fato, este assunto ele cai bastante em prova. Então, você não deve, né, estudar, ver uma questão solta ou outra, certo? Pesquise. Na Isolada, nós fizemos muitas provas já com estas questões, essas abordagens aos nexos, às partículas, os conectivos, né? E continuaremos treinando, porque com certeza cairão em prova, porque estão nos editais, certo? Dos principais concursos, e com certeza cairão nas provas. Podemos aguardar. Então, um abraço. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Eu responderei posteriormente, se for possível, tá? Um abraço, ótimos estudos e não se esqueçam de que o sucesso vem para quem estuda. Então, bons estudos a todos.